Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rudeglan. Nesta oportunidade, nós daremos sequência ao estudo das ideias iniciais sobre funções. Para este momento, iremos trabalhar as relações. Então vamos lá. Primeiro, o que é uma relação? Dados dois conjuntos A e B, chama-se relação binária de A em B, todo subconjunto R de A cartesiano B. Então, dados dois conjuntos A e B, chama-se relação binária de A em B, todo subconjunto R de A cartesiano B. Ou seja, quando fala-se que uma relação ela é subconjunto de A cartesiano B, isto significa dizer que a relação ela é uma correspondência, uma correspondência dos valores que pertencem ao conjunto A com os valores que pertencem ao conjunto B. Quando eu faço esse produto cartesiano do conjunto A com os elementos do conjunto B, dentro desse produto eu terei uma relação. Essa relação pode ser uma relação de igualdade, o x igual ao y, pode ser uma relação, por exemplo, o x ter duas unidades a mais que o y, e assim por diante. Então, temos diversos tipos de relações dentro de um produto cartesiano, de dois conjuntos. Então, nós vamos ter aqui, quando A for diferente de B, quando o conjunto A for diferente do conjunto B. Então, R é relação, a relação é R é relação de A em B. Isso aqui significa se somente se, ou seja, se isso aqui acontecer, o que estiver posteriormente também tem que acontecer, para ser verdade. Então, só haverá essa relação de A em B se somente se R está contido no produto cartesiano de A, B. Na aula passada, nós vimos como calcular ou fazer o produto cartesiano. Então, se R é relação de A em B, isso aqui só vai acontecer se R estiver contido ou dentro desse produto cartesiano de A e B. Agora, quando A é igual a B, então R é relação em A se somente se R está contido em A cartesiano A. Ou seja, se A é igual a B, significa dizer que todos os elementos de A estão contidos em B. Ou seja, há uma igualdade desses conjuntos. Logo, eu posso pegar A cartesiano A, porque o A é igual ao B, que é o próprio A. Então, fica A cartesiano A. Aí nós temos agora o exemplo 1. O exemplo 1 diz assim: se A é o conjunto 1, 2, 3, 4 e 5, e B é o conjunto 1, 2, 3 e 4, quais são os elementos da relação R de x e y, tal que, essa barra aqui você vê, tal que x é menor que y de A em B. Então, deseja-se encontrar essa relação R, que contém os valores x e y, tal que o valor de x é menor do que o valor de y. Ora, o que foi dado aqui? Foi dado dois conjuntos. Aí nós vamos para a definição de relação. Então, definição de relação é assim, dado dois conjuntos A e B, chama-se relação binária de A e B, todo subconjunto R de A cartesiano B. Então, a primeira coisa, quando forem dados dois conjuntos, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular o produto cartesiano de A com B. Então, eu vou pegar aqui o conjunto A. Conjunto A são os elementos. Aqui. Os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Aí o conjunto B. Conjunto B são os elementos 1, 2, 3 e 4. Então eu vou calcular A cartesiano B. Não é AXB, é A cartesiano B. Então o que é A cartesiano B? Eu vou pegar agora e fazer o produto cartesiano, ou seja, eu pego o valor de x aqui do primeiro,
o valor de x aqui, ó, no primeiro conjunto vai ser x, no segundo conjunto vai ser y. É assim, ó, o valor do conjunto de início, que é o chamado conjunto de partida, são representados pelos valores de y, de x. E os valores do outro conjunto são representados pelos valores de y. Então eu pego, ó, esse 1 vai relacionar com 1, com 2, com 3 e com 4 desse conjunto. Esse 2 vai relacionar com 1, com 2, com 3, com 4 do conjunto B. Esse 3, ele vai relacionar com 1, com 2, com 3 e com 4 do conjunto B. Esse 4, da mesma forma, vai relacionar com 1, com 2, com 3 e com 4. E o 5 vai relacionar-se com 1, com 2, com 3, com 4. Um de cada vez. Então, esse produto cartesiano, na realidade, é só eu juntar os elementos do conjunto A com o conjunto B, um de cada vez. Então, vamos lá. Esse 1 vai relacionar com todos, fica um daqui com um daqui, ó. Aí eu tenho outro agora, 1 e 2, ó. 1 e 2. Depois 1 e 3. 1 e 3. Depois 1 e 4. 1 e 4. Ele encerrou com 1, agora é com 2, ó. Com 2. Então, continuando, ó. Agora é o 2. É o 2 daqui com 1 daqui, ó. Agora o 2 com 2. Agora é o 2 com 3. E agora é o 2 com 4. Ok? Encerrou com 2, agora é com 3. Ó. O 3 com 1. Agora vem o 3 agora com 2. O 3 com 3. E agora o 3 com 4. E agora eu pego o 4. Encerrou com 3, agora o 4. O 4 com 1. O 4 com 2. Aí eu pego o 4 com 3. E o 4 com 4. Ok? Agora vai ser o 5. Ó. O 5 com 1. O 5 com 2. O 5 com 3. E o 5 com 4. É o último aqui que faltou. Ó, o 5 com o 4. Aí eu vou fechar. Então eu tenho agora todos os elementos que compõem o produto cartesiano de A e B. Agora o que me diz? Essa relação, ela está dentro desse produto cartesiano que contém o conjunto A e B. Então ela está inserida aqui. Agora qual é a prerrogativa aqui? O meu x tem que ser menor que y. Então a minha relação é composta por todos os pares em que o meu x é sempre menor que o y. Então vamos lá. Aqui o x é menor que o y? Não. Ó, o valor de x é o primeiro. O valor de x é o primeiro, o valor de y é o segundo. Aqui o x é menor que y? Não. Então isso aqui não serve. Aqui o x é menor que y? Sim. Então aqui já temos um. Aqui o x é menor que o y? Sim. Temos outro. O x é menor que o y? Sim. Temos aqui, ó. O x é menor que y? Não. O x é menor que y? Não. O x é igual ao y. O x é menor que o y? Sim. Aqui, ó. O x é menor que o y? Sim. O x é menor que o y? Não. O 3 é maior que 1. O x aqui é menor que y? Também não. E aqui? Também não. Aqui o x é menor que o y? Sim. Aqui o x é menor que o y? Não. E aqui? Também não. Aqui? Também não. Aqui? Também não. Aqui o x é menor que o y? Não. Aqui também não. Aqui não. E aqui também não. Ou seja, quais são os pares em que o x ele é menor que o y?
Então nós temos aqui, ó, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 2 e 3, 2 e 4 e 3 e 4. Então esta minha relação, ela vai ser composta apenas por esses elementos. O que eu farei? Eu farei agora, ó, vou fazer aqui o diagrama de Venn. A é 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer o conjunto B aqui, conjunto B, 1, 2, 3 e 4. Ó. Então eu vou pegar todos esses elementos, todos esses pares, em que o valor de x é menor que o y, e ligar, ó, 1 com 2, o 1 do x com 2 do y. Então eu ligo aqui, ó. Eu vou pegar o 1 do x com 3 do y, o 1 do x com 3 do y. Vou pegar o 1 do x com 4 do y, ligando. Ok. Agora eu pego o 2 do x com 3 do y, o 2 do x com o 3 do y. Ok. O 2 do x com o 4 do y, o 2 do x com o 4 do y. Pegando a mesma setinha. Ok? E eu pego 3 do x com 4 do y. 3 do x com 4 do y. 3 do x com 4 do y. Não tem mais nenhum outro elemento. Então, observa, aqui está representada a minha relação. Esse conjunto aqui representa o conjunto de partida. Aqui é o meu domínio. Esse conjunto B é o conjunto de chegada. Então, é o meu contradomínio. Só que em uma relação, o meu domínio serão apenas os elementos que estão enviando a seta. Então, 1 está enviando seta, 2 está enviando a setinha, que é a chamada de flecha, e o 3 também está enviando a flechinha. Então, aqui é meu domínio. Se eu perguntasse aqui, cadê o domínio dessa função e dessa relação? Então, o domínio dessa relação seria apenas, ó, o domínio da relação seria apenas os elementos 1, 2 e o 3. 1, 2 e 3. Se eu pedisse aqui o contradomínio desses elementos aqui, ó, de 1, 2, 3 e 4, então o contradomínio seria também aqueles que estão recebendo todos os elementos aqui desse conjunto B, e a minha imagem seria os que estão recebendo essa setinha, a flecha. Então eu encontrei essa relação de A em B, ok? Encontramos a relação de A em B. Agora eu vou apagar aqui para nós fazermos o exemplo 2. Agora no exemplo 2 diz assim, ó, vou apagar aqui também, para não confundir. Então, no exemplo 2 diz assim, ó, se A é igual ao conjunto 1, 2, 3, 4 e 5, e B é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, quais são os elementos da relação binária R de A em B, assim definida, x, r, y, se somente se o y for o x mais o 2. Eu sei que a minha relação, ela está inserida, ok? Ela está inserida nesse conjunto A e B, no produto cartesiano de A com B, isso aí eu já sei. E diz que meu y, ele é o valor de x mais 2, ou seja, o meu y é sempre igual ao valor de x mais 2. Então, nesse caso aqui, não há necessidade de nós fazermos o produto cartesiano. Nós podemos fazer, mas nesse caso aqui, ele está dizendo qual é o valor de y em que o x ele é igual ao x mais o 2.
todo o meu valor de y é igual ao x mais o 2. Então eu pego, só represento os dois conjuntos. Ó. Conjunto A e o conjunto B. Ó. Que é o conjunto A? 1, 2, 3, 4 e 5. Que é o conjunto B? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Todos esses elementos aqui representam valores de x, são valores de x. Todos esses elementos aqui são valores de y, ok? São valores de y. Então diz assim, essa minha relação, o y é igual ao x mais 2. Então se eu pegar aqui, o primeiro valor de x é 1. Aí eu somo 2, ó, porque o meu y tem que ser igual a x mais 2. Então eu vou pegar assim, ó, y é igual a x mais 2. Quem é meu primeiro x? É 1. 1 mais 2. Quem é meu y aqui? Meu y é 3. Ah, então eu vou pegar aqui, ó. Quando o meu x for 1, ele vai ser relacionado com o 3, porque quando eu pego 1 e somo com 2, ele dá 3. Ó. Ok? Agora, eu vou fazer com x igual a 2. Meu x agora é igual a 2, então vai ficar 2 mais o 2. Y é igual a 4. Então, quando o meu x for 2, o meu y vai dar 4. Então, eu pego o ligo de 2 até o 4. Ok? Vou fazer agora com o meu x igual a 3. O meu x igual a 3. Então, eu pego o meu x agora a 3. Então, vai ficar 3 mais 2. Quanto é 3 mais 2? 5. Ah, então eu vou relacionar o 3 com o 5. Ok? Agora eu pego o meu x igual a 4. No lugar do x eu vou colocar o 4. Então vai ficar 4 mais 2. Y vai igual a 6. Então 4 com o 6. E agora o meu x igual a 5. Meu x igual a 5. Então vai ficar assim, 5 mais 2, y é igual a 7. Não tem mais o elemento aqui. Então, para esse senhor aqui, ó, não existe um valor relacionado no conjunto B. Então, não existe um valor relacionado no conjunto B. Ou seja, aqui eu determinei a minha relação em que o y é igual a x mais 2. Cada valor de y aqui é sempre o valor de x mais 2 unidades. Então, aqui está relacionado essa relação. Agora, no nosso exemplo 4, diz assim, dado o conjunto A igual a m pertence aos inteiros, o meu m pertence aos inteiros, então significa dizer que eu só tenho números inteiros, eu não tenho números fracionários, eu não tenho número decimais, todos são valores inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, valor inteiro. Como eu estou relacionado ao número, conjunto dos números inteiros, esse meu inteiro ele pode ser positivo, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6 e assim por diante. Como ele também pode ser negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e assim por diante. Então diz que meu m pertence ao conjunto dos números inteiros, tal que essa barra aqui representa tal que menos 7 é menor ou igual, você lê assim, menor ou igual a m, e m é menor ou igual a 7. O que quer dizer isso aqui? Ó, vamos verificar isso aqui. O que quer dizer isso aqui? Ó, o menos 7 é menor ou igual a m. Se menos 7 é menor ou igual a m, o m é maior ou igual a menos 7. Ok? E m é menor ou igual a 7. Então 7 é maior ou igual a m. Observa que o m ele está entre duas desigualdades. E aparece essa barrinha aqui de igual. Ok? Essa barrinha de igual. Quando aparece essa barrinha de igual, significa dizer que o número que está relacionado aqui, ele faz parte da solução, ou ele pertence à solução.
E o número que está aqui também, se tiver a barrinha, ele pertence à solução. Então isso aqui já está esclarecido. Então meu M significa dizer que meu M está entre menos 7 e 7, sendo que menos 7 e 7 entra nessa solução. Logo meu M vai de menos 7 até mais 7. Construir o gráfico da relação binária R em A, definida por x, r, y, se somente se o x ao quadrado mais o y ao quadrado for 25. Eu vou ter valores de x e valores de y. Aí pegando esse valor de y elevando ao quadrado e pegando o valor de x e elevando ao quadrado e somando todos esses elementos que estão de menos 7 a 7, sempre eles vão ter que dar 25. Então eu vou pegar dois numerais, um valor de x e um valor de y, que é elevado ao quadrado, todos dois elevados ao quadrado, quando eu somá-los, sempre tem que dar 25. Então vamos apagar aqui, ó. Então observe, a primeira coisa que nós vamos fazer, ó, vamos pegar aqui vou apagar aqui também. Vou pegar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Ó, todos os valores de x que eu pegar e elevar ao quadrado, mais todos os valores de y que eu pegar e elevar ao quadrado, a soma deles dois elevado ao quadrado tem que dar 25. Então eu tenho que delimitar, saber qual vai ser o meu número máximo. Porque eu vou ter que representar em um plano cartesiano, eu tenho que saber qual é o meu valor máximo. Para eu saber o meu valor máximo, que eu vou colocar na reta, então eu coloco aqui, ó, raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do segundo. Como aqui não está definida essa raiz quadrada, eu vou repetir, ó. Raiz quadrada de 25, 5. Ou seja, eu já sei que o meu maior numeral que eu vou colocar na reta, ele é 5. Ah, mas o problema não está dizendo que vai de menos 7 a 7? Sim, esse valor de M vai de menos 7 a 7. Só que ele não quer todos os valores de M. Ele quer os valores de M em que dê certo essa relação aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é 25. Ele só quer todos os valores de M que elevados ao quadrado e somados tem que dar 25. Ele não quer todos os valores de M. Então vamos lá. Então eu já sei que a quantidade máxima de elementos tem que ser 5. Eu faço aqui o plano cartesiano. Vou fazer o plano cartesiano aqui. Aqui é a minha reta x, aqui é a minha reta y. Eu sei que tem que ser no máximo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui. Aí vem pra cá. 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui. Da mesma forma aqui, a mesma distância. 1, 2, 3, 4, 5. Só que agora aqui é negativo. Então menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também é negativo. Vou colocar pra cá. Isso. Então, se aqui é no máximo 5, eu coloco 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Aqui, porque aqui é negativo. Vou ajeitar aqui. Ajeitar para ficar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 4. E aqui embaixo, então vai ficar, vou colocar esse aqui em cima, para poder, menos 1, menos 2, menos 3, menos 5, menos 4. Vou colocar para cá para ficar melhor na organização. Ok. Então eu já sei que para cada lado, a direita do x, a esquerda do x, no máximo 5 unidades. Acima da reta x, abaixo da reta x, no máximo 5 unidades. Agora, gente, eu vou verificar todos os numerais
Então, se o maior, já sei que o maior é 5, então eu sei que não pode passar de 5, não pode ser 6, não pode ser 7. Agora vamos fazer a interpretação ali, ó. Menos 7 menor ou igual a m menor ou igual a 7. Ora, se eu estou dizendo que menos 7 é menor que m, então m é maior que menos 7. O que é o número maior que menos 7? Como aqui é negativo, os números maiores que menos 7 são os números que mais se aproximarem do 7. Ou seja, mais se aproximarem do zero, aliás, porque é negativo. Os números que estiverem negativos mais próximos do zero, eles são maiores que o menos 7. Então eu vou pegar aqui, ó, menos 7, aí o anterior, menos 6. Menos 6 é maior do que menos 7, porque está mais próximo do zero. Aí vem menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Ó, todo número que negativo anterior, ele é sempre maior, porque ele está mais próximo do zero. Então, menos 7 é menor do que menos 6. Menos 6 é maior do que menos 7. Ora, mas como que menos 6 pode ser maior do que menos 7? Porque ele está mais próximo do zero. O número negativo, quanto mais ele se aproximar do zero, ele fica maior. Quanto mais ele se distancia, ele fica menor. O positivo é o contrário. Quanto mais próximo do zero, menor. Quanto mais distante do zero, maior. E estou indo de menos 7 a 7. Observa, está entre duas desigualdades. Ó. Significa dizer, ó, meu m, se o menos 7 é menor ou igual a m, então meu m é maior ou igual a menos 7. Como aparece a barrinha do igual, então menos 7 entra na questão. Menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Aí depois do zero, aí eu tenho mais 1, eu tenho mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Vai de menos 7 a 7. Encerrou bem aqui, ó. Fechou. Então, são todos esses elementos, esses numerais aqui, são valores de m. Só que a minha questão está dizendo assim, ele quer os valores de m, mas que o x elevado ao quadrado mais o y elevado ao quadrado tem que dar 25. Só que é os valores que somado de 25. Então vamos lá, se eu pegar, eu já sei que o maior numeral é o 5, não pode passar do 5, então eu vou, já sei que eu tenho que ir de menos 5 até mais 5. Ok? Como o meu maior valor tem que ser 5, meu maior valor tem que ser 5, então eu vou de menos 5 a mais 5. Então esse aqui não me interessa mais, ó. Não me interessa esse aqui. E não me interessa esse aqui, ó. Só interessa de menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Só me interessa esse conjunto aí. Então, eu vou apagar aqui, ó. Aqui também vou apagar. Então, o conjunto que me interessa agora é só esse aqui, ó, de menos 5. O conjunto que me interessa agora é menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e mais 5. Então esse agora é o conjunto para valores de m que me interessa. Então eu posso pegar, por exemplo, todos os numerais, eu posso pegar dois valores positivos, dois negativos. Quais são os numerais que elevado ao quadrado e somado vai dar 25? Então eu posso começar aqui pelo primeiro. 0, 0 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 0 ao quadrado dá 0. 5 ao quadrado dá 25. 0 mais 25 dá 25. Eu já tenho o primeiro numeral aqui, 0 e 5. Lembrando que aqui, ó, o meu 0 está na origem, ó.
zero representando o valor de x, porque o primeiro aqui é x, ó, e o segundo é y, ok? Então eu posso ter 0 de x e 5 de y. Toda vez que eu pegar um par ordenado em que um for 0, o ponto vai para cima do outro numeral. Por quê? Porque a minha ligação é sempre assim, ó. Se for o x ele liga assim, ó, na vertical, tanto para cima quanto para baixo, ó, na vertical. E o meu y sempre liga na horizontal, ou acima da reta x, ou abaixo da reta x. É sempre na horizontal. Então sempre vai fazer isso aqui, ó. Um y, um x, é um ponto. Um y, um x, o ponto. Um y, um x, o ponto. Sempre eu vou fazer esse cruzamento, o valor de x com o valor de y. Então meu x, ele é sempre na vertical, meu y é na horizontal. Que é meu y? 5. O 5 está onde? Está aqui, ó. Ok? O 5 está aqui. Então meu 5 ele faz isso aqui, ó, na horizontal. Só que meu x é 0. O 0 está aqui, ó. E ele vai fazer isso aqui na vertical. Só que como ele está aqui, ele sobe aqui, ó. Onde é que ele vai se encontrar? Bem aqui. Ele vai se encontrar aqui, ó. Então, por isso que o ponto veio para cima da reta y. Por quê? Porque o meu x é 0. Quando o meu x for 0, o ponto vai para cima da reta y. Quando o y for 0, o meu x, o ponto vai para cima da reta x. Eu já marquei aqui o primeiro ponto. Agora eu vou pegar o contrário. Ó, eu peguei x igual a 0 e y igual a 5. Agora eu pego x igual a 5 e y igual a 0. Ah, mas não é a mesma coisa? Não. Esse 0 é de x, esse y é de 5. Agora, o meu 5 é de x e o meu 0 é de y. Então, não é a mesma coisa. 5 ao quadrado, 25. 0 ao quadrado, 0. 25 mais 0 dá 25. Então, eu já tenho aqui o outro par, que é 5 de x, ó, 5 de x, e 0 de y. Ó, o y é na horizontal, mas o y aqui é 0, então o 0 está bem aqui, ó. Ele vai correr em cima dessa reta, vem para cá. 0 de y e 5 de x. Ok. Agora, dois numerais que eu somá-los e elevar ao quadrado, vai dar 25. Eu tenho aqui o 3 e o 4. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 dá 25. Como eu peguei o 3 de x e o 4 de y, eu posso inverter agora. Eu posso pegar 4 de x e 3 de y. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Vai continuar dando 25. Eu peguei os dois positivos. Mas se eu pegar os dois negativos, também vai dar o mesmo resultado. Por quê? Porque o número negativo elevado a expoente par, o resultado vai dar positivo. Então eu posso pegar menos 3 ao quadrado mais o menos 4 ao quadrado. Base negativa expoente par dá positivo, 3 ao quadrado, 9. Base negativa expoente par, o resultado é positivo, 4 ao quadrado, 16. Vai dar 25. E eu posso agora trocar os dois de posição, menos 4 e menos 3. Base negativa expoente par dá positivo, vai dar 16. Base negativa expoente par dá positivo, 3 ao quadrado, 9, vai dar 25. Mas ainda dá para eu pegar esses dois camaradas aí, ó. Ainda dá para eu pegar. Eu posso pegar um positivo e um negativo, porque o negativo é elevado ao quadrado e o positivo também é elevado ao quadrado, vai dar positivo. Então eu posso pegar o menos 3 ao quadrado negativo com 4 positivo, ó. 3 ao quadrado, base negativa expoente par dá positivo, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16, vai dar 25. E eu posso agora fazer o contrário. 4 positivo ao quadrado mais o 3 negativo, ó.
e elevar ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Menos 3 ao quadrado dá 9. Vai dar 25. Como eu peguei o menos 3, o 3 negativo e o 4 positivo, agora eu vou pegar o 4 negativo e o 3 positivo. Agora vai ser o 4 negativo e o 3 positivo. Então vai ficar assim, ó. 4 negativo mais o 3 positivo. Base negativa, expoente para dar positivo, dá 16 e aqui dá 9. E agora eu troco. Fica 3 ao quadrado mais o menos 4 ao quadrado. Dá 9 mais 16 que dá 25. Então já tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pares ordenados. Né? Já temos 10 pares ordenados. Mas ainda não acabou. Ainda tem numeral. Eu posso pegar, gente, ó, o menos 5 e 0, porque 0 não tem sinal. 0 não é positivo nem negativo. Ó, menos 5 e 0. Menos 5 e 0, então vai dar 25 mais 0, que é o meu 25. E posso pegar o 0 e o menos 5, ó. Que aqui é valor de x, aqui é valor de y. Dá 0 e aqui dá 25. Então aí estão todas as possibilidades dos meus valores para m, em que a soma deles ao quadrado vai dar 25. Então eu já marquei aqui a primeira, 0 e 5, 5 e 0. Agora eu vou pegar 3 e 4. 3 de x positivo, então 3 de x positivo está aqui, e 4 de y positivo. Ó. O y na horizontal e o x na vertical. Então bem aqui, ó, se cruzou. Agora eu pego 4 de x e 3 de y. 4 de x e 3 de y, bem aqui, ó. Certo? Agora eu pego menos 3 de x com menos 4 de y. Menos 3 de x com menos 4 de y. Aqui, ó. Eu vou até colocar assim, colocar a letra, colocar assim, aqui o ponto A, B, C, D, E, F, G, H, aqui vai ser o I, J, K e aqui L. Ok? O ponto A foi 0 de x e 5 de y. 0 de x, 5 de y. Então vou colocar o ponto A bem aqui. Vou colocar aqui. A. Para ficar melhor. O ponto B foi 5 de x e 0 de y. Bem aqui o ponto B. O ponto C deu 3 de x e 4 de y. Bem aqui o C. O ponto D, 4 de x e 3 de y. Está bem aqui o ponto D. Agora o ponto E, menos 3 de x, menos 3 de x está aqui, e menos 4 de y, está aqui o ponto E. O ponto F agora, menos 4 de x, menos 4 de x agora, menos 4 está aqui, e o menos 3 de y. Então aqui, ó, aqui é o ponto F. E o ponto G, menos 3 de x e 4 de y. Então é menos 3 de x, ó, para cá, com 4 de y. Ó, vem aqui. Esse aqui é o ponto G. Aí o meu ponto H, 4 de x positivo e menos 3 de y. 4 de x positivo com menos 3 de y. Então 4 positivo e 3 de y negativo. É o meu ponto H. O meu ponto I é menos 4 de x, menos 4 de x está aqui, e 3 de y. Então liga aqui, ó. Meu ponto I. Ó. E o meu J é 3 de x, está aqui, e menos 4 de y. Então 3 aqui, ó, e menos 4.
bem aqui, ó, meu ponto J. E o meu ponto K, menos 5 de x, menos 5 de x e 0 de y. Então o ponto fica bem aqui, ó. Então é meu ponto K. Aqui, ó. E agora o meu ponto L é 0 de x e menos 5 de y. Menos 5 de y está bem aqui, ó. Então aqui é meu ponto L. Então eu representei aqui no meu plano cartesiano todos os pontos ou todos os pares ordenados relacionados a essa relação em que x ao quadrado mais y ao quadrado deu 25, ok? Agora nós iremos apagar essa parte aqui. Nós teremos agora o número de relações, como calcular o número de relações dados dois conjuntos. Ó, nós vamos calcular agora números de relações. Então, por exemplo, ó, dados dois conjuntos A e B, temos que o número de relações existentes é dado por, você vai colocar esse número de relações de AB é igual a 2 elevado ao número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Então essa é a fórmula para você calcular a quantidade de relações existentes. Dados dois conjuntos A e B, você consegue calcular a quantidade de relações existentes nesse problema. Como? Então, o número de relação de A e B, então, o número de relações A e B, a relação do conjunto A com o conjunto B, por isso que é relação AB, é igual a 2 elevados o número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Então, vamos lá. Vamos aqui para o exemplo 1. Exemplo 1, nós vamos pegar assim, exemplo 1. Ó, determine o número de relações binárias de A em B em que A é igual a B, C, e B é igual a D e E. Então vamos lá. Eu quero descobrir o número de relações existentes dado esses dois conjuntos. Foi-me dado o conjunto A. O conjunto A é composto pelos elementos A, B e C. Eu tenho 3 elementos. O conjunto B é composto pelos elementos D e E. Eu tenho 2 elementos. Então, aqui eu tenho 3 elementos. Número de elementos de A. Esse N de A representa o número de elementos de A. Ok? Esse N de B representa o número de elementos de B, ou a quantidade de elementos de B. Ora, no meu conjunto A, eu tenho 3 elementos. Então, aqui, ó, 3 elementos.
Então isso aqui é o número de elementos de A, o N de A. E no meu conjunto B, eu tenho 2 elementos. Esses 2 elementos é a quantidade de elementos do conjunto B. Então é o meu N de B. Aí é só jogar aqui na fórmula. Números de relações de AB é igual a 2 elevado números de elementos de A vezes o número de elementos de B. Como eu quero o número de relações, então eu não tenho número de relações. Eu vou repetir isso aqui, ó. N, número de relações de AB, é igual a 2. Agora, o número de elementos do conjunto A eu tenho, ó. 1, 2, 3, são 3 elementos. O número de elementos do conjunto B eu tenho, são 2 elementos. Então, número de relações de A, B, ficou 2. 3 vezes 2, 6. Número de relações de A e B é igual a 2 à sexta potência. Então, 2 à sexta potência é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, repetindo 6 vezes. Então, 2 à sexta é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Isso aqui vai dar 64. Ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, já sei que o meu número de relações de A até B é igual a 64. Agora, o nosso exemplo 2. Então, vamos para o exemplo 2. Exemplo 2 diz assim, ó, determine o número de elementos do conjunto A, sabendo que o número de relações de AB de A em B é 16 e o número de elementos do conjunto B é 2. Então, observe, nesse exemplo 2, determine o número de elementos do conjunto A. Agora está pedindo não o número de relações, mas o número de elementos do conjunto A, sabendo que o número de relações de A em B é 16 e o número de elementos do conjunto B é 2. E dentro, ó, o número de relações de A em B já foi dado. No exemplo anterior não foi dado, nós precisamos encontrar. Agora aqui já foi dado, diz que é 16. Ó. Aí deu o número de elementos de B, 2. Está pedindo o número de elementos de A, que não temos. E aí, como calcular? Utilizando a mesma fórmula. Número de elementos, número de relações, assim, AB de A em B é igual a 2 elevado ao número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Deu o número de relações que é 16, coloco 16 aqui, 2. O número de elementos de A não tem, repete A incógnita, número de elementos de A, vezes. Mas deu o número de elementos de B que é 2. Ó. Então vai ficar assim, 16 é igual a 2. 2 vezes o N de A dá 2N de A.
Agora observe que aqui ficou uma equação exponencial. Então, se bem lembrarem, aí é uma equação exponencial. Nós temos que resolver. Por que é uma equação exponencial aí? Porque observa que no meu expoente há a existência de uma incógnita, que é o n de a. O que eu farei? Então, se aqui é uma incógnita e é uma equação exponencial, aqui é a base. Então, eu tenho que pegar o 16 e expressar na base 2. Eu pego o 16 e expresso na base 2. Vai ficar assim, ó. Como é que eu pego o 16 e expresso na base 2? Eu vou fatorar de 2 em 2. 16 para 2 dá 8, para 2 dá 4, para 2 dá 2, para 2 dá 1. Qual é o número que aparece aqui? 2. Quantas vezes ele aparece? 4. Então, o número que aparece é a base. A quantidade de vezes que ele aparece é o expoente dele. Então, no lugar do 16, eu coloco 2 à quarta, igual a 2 elevado a n, 2n de a. 2n de a. Como as bases são iguais pela propriedade das equações exponenciais, eu cancelo a base, fica o expoente, ó, 2n de a. Aí eu só troco de posição, ó, 2n de a é igual a 4. Isola a incógnita, que é o n de a, é igual a 4. E esse 2 que está multiplicando desce para dividir. N de a é igual a 2. Logo, o meu conjunto A, ele também possui 2 elementos. Gente, espero que vocês tenham entendido esta aula. Espero que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.